Pessoal, a gente começa aqui mais um vídeo sobre o módulo de Previdência Complementar aberto. Módulo que vai ser cobrado na tua prova a partir de 1º de março de 2017. Agora, nesse videozinho, a gente vai falar especificamente sobre o plano gerador de benefício livre. Lembra que para a nossa prova interessa duas modalidades basicamente: o vida gerador de benefício livre e o plano gerador de benefício livre, que é o que nós veremos agora. Para a gente entender o funcionamento de um PGBL, a gente tem que partir do caso geral, como a gente sempre faz nesse módulo. A gente tem que entender que o PGBL ele é um plano oferecido por uma entidade aberta de previdência complementar. Se essa entidade é aberta, a gente sabe que qualquer indivíduo, qualquer cidadão pode se tornar participante. Esse cidadão vai fazer contribuições, essas contribuições vão entrar dentro do plano de previdência, vão ser investidas através de um fundo de investimento específico. Durante o prazo de investimento haverá a acumulação de capital e no final cabe ao participante decidir se ele vai resgatar o montante acumulado ou se ele vai transformar o montante acumulado em renda. Nunca é demais a gente destacar o seguinte: sobre essas contribuições feitas pelo participante, vai incidir a famosa taxa de carregamento. A taxa de carregamento incide sobre o valor da contribuição. É um dos custos do plano. Outro custo que há no plano é o pagamento da taxa de administração, abreviando aqui também taxa de administração. A taxa de administração é o valor pago para custear os serviços do fundo de investimento específico. A taxa de administração, como a gente também já sabe, ela é expressa ao ano, ela é um percentual ao ano. Perfeito. De maneira geral, um plano de previdência complementar funciona da maneira apresentada aqui no nosso quadro. Agora vamos às características, às peculiaridades do PGBL, que é o que nos interessa para a prova. O PGBL permite o seguinte, essa é a primeira característica. O PGBL permite a dedução dos valores pagos a título de contribuição. Título de contribuição. A dedução onde, Eduardo? Onde nos interessa, lá na declaração do imposto de renda. Isso quer dizer o seguinte: a contribuição que eu faço para o plano gerador de benefício livre, eu posso deduzir lá na minha declaração do imposto de renda. E vamos pensar um pouquinho. Lembra que quando eu faço a declaração do imposto de renda, eu quero deduzir o máximo possível para que a minha renda, o meu rendimento tributável diminua. Então isso torna o PGBL atrativo, a partir do momento que ele permite que as contribuições que eu faça para ele sejam deduzidas do imposto de renda. Primeira questãozinha de prova. Eduardo, tem limite destas deduções? Sim, existe um limite. Eu posso deduzir até 12% da minha renda bruta anual. Imagina que eu ganho lá na minha renda bruta R$100 mil por ano. Se eu ganho R$100 mil por ano e faço uma contribuição de até R$12 mil para um PGBL, eu posso deduzir lá da minha base de cálculo do imposto de renda. A minha base de cálculo do imposto de renda deixaria de ser 100 mil e passaria a ser 88 mil reais. Isso já torna o PGBL extremamente atrativo. Outra questão bastante importante que pouca gente destaca: eu só posso fazer a dedução de até 12% da receita bruta do meu imposto de renda se e somente se, olha só, essa dedução ela só é acessível, eu só posso fazer a dedução se eu, participante, for segurado
se eu for segurado lá pelo INSS ou se eu for segurado por um regime próprio de previdência social. Ou seja, isso é importante, pouco material destaca. Eu só vou ter a possibilidade de deduzir os 12% da renda bruta anual da minha declaração do imposto de renda se e somente se eu for segurado. O termo mais propício seria vinculado ao Instituto Nacional lá de Seguridade Social ou a um RPPS. Porque pensa só, olha como o governo não cria incentivos incorretos. Se ele deixasse qualquer um descontar os 12% da renda bruta anual da declaração do imposto de renda, muita gente pensaria, principalmente os trabalhadores autônomos, pensariam o seguinte: eu não vou lá fazer contribuições de 11% da minha renda para o INSS, quando eu posso pegar 12% da minha renda, contribuir lá para o PGBL e descontar do imposto de renda. O governo sabe que fazendo isso, ele teria uma migração, muita gente sairia do INSS para fazer apenas uma previdência complementar aberta. Lembra? É um caráter complementar. Então, para você ter a possibilidade de efetivamente deduzir os 12% da tua renda bruta anual lá na declaração do imposto de renda, você tem que ter obrigatoriamente um vínculo com a previdência oficial, ou o regime geral, no caso dos trabalhadores de modo geral, ou o regime próprio de previdência social para os servidores públicos, estaduais, municipais ou federais que tenham lá o seu regime próprio de previdência social. Perfeito. O governo permite que você deduza as contribuições feitas na fase de acumulação. Mas lembra comigo, o governo ele nunca deixa de morder. Ele vai morder ou hoje ou lá na frente. O que o governo faz aqui é o seguinte, ele diz: participante, eu não vou te morder agora. Eu não vou cobrar imposto de renda sobre esses 12% da tua renda bruta que tu está fazendo de contribuição para o PGBL. Mas, lá na fase de recebimento, o imposto de renda, olha só, o imposto de renda vai incidir sobre o montante, usando bem um pleonasmo aqui, o montante total. A mordida que o governo vai fazer, olha aqui, ó, o temeroso, olha só o dentinho do temeroso. A mordida que o governo vai dar lá na fase de recebimento vai ser sobre o total recebido, sobre o valor total do resgate ou sobre o valor total do benefício mensal recebido pelo, aqui nessa fase já, beneficiário. Se o sujeito resgatar lá, imagina que ele tem 350 mil reais acumulado. Se ele resgatar os 350 mil reais, a mordida do governo vai ser sobre o valor total, sobre os 350 mil reais. Se ele transformar em renda e receber 4 mil reais por mês, o governo vai morder sobre o total também, sobre 4 mil reais. A lógica para a gente entender lá na hora da prova e nunca mais esquecer disso é a seguinte: o governo deixa de morder agora, ele não morde, não cobra imposto de renda sobre as contribuições que tu está fazendo, mas lá na frente ele vai morder sobre tudo, sobre o montante total, que é as contribuições que tu fez, mas os rendimentos auferidos ao longo do tempo aqui, através da aplicação no fundo de investimento específico. Logo, dadas essas características do nosso PGBL, a gente começa a entender porque o PGBL ele é indicado para aquele sujeito que faz a declaração completa do imposto de renda. O sujeito que faz a declaração completa do imposto de renda, ele quer o máximo de deduções possíveis. Se ele faz a declaração simplificada, lembra que na declaração simplificada eu não coloco lá as deduções. Eu só escolho declaração simplificada, ele vai lá pegar 20% e desconta da minha renda total. Aqui não.
Se eu quero a declaração completa, eu vou deduzir tudo. Eu vou deduzir despesas com médico, vou deduzir despesas com escola, com ensino, enfim, educação, e vou deduzir também as contribuições que eu fiz para um plano gerador de benefício livre. Logo lá na prova, lembra que o nosso PGBL, ele é indicado principalmente para quem? Para quem faz a declaração completa do imposto de renda. Indicado para quem faz a declaração completa de imposto de renda. Por que isso? Porque ele permite que eu deduza as contribuições que eu faço durante a fase de acumulação. Até 12% da minha renda bruta anual. Lembra que eu só posso fazer isso, só posso fazer essa dedução se eu for vinculado oficialmente ao INSS ou ao RPPS. Governo, deixa de morder agora, permite que eu deduza agora. Mas lá na frente, lá na minha fase de recebimento, o governo vai morder sobre tudo. Lembra que o governo vai cobrar imposto de renda somente na fase de recebimento. Durante a fase de acumulação, não há cobrança de imposto de renda. Durante essa fase de acumulação, todos os recursos recebidos lá de contribuição vão sendo aplicados de forma a gerar o montante total. O governo efetivamente vai morder somente lá no final. E quando ele morder, ele vai morder sobre tudo, sobre o valor total. Na tua prova, as questões que perguntarem sobre o funcionamento do PGBL, do Plano Gerador de Benefício Livre, não vão fugir disso. As características que eles vão perguntar na tua prova é basicamente as características que fazem com que eu entenda a diferença entre o PGBL e o VGBL. E a principal diferença é sobre a permissão ou não de dedução das contribuições e sobre o montante, qual o valor que vai incidir o imposto de renda. PGBL, consigo deduzir as contribuições até 12%. PGBL, no recebimento eu pago sobre tudo. Tem dúvida? Manda e-mail, manda WhatsApp. Abraço a todos.